Pasta 10. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Julgamento. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário, aos felizes e afortunados. A lei transgredida. Nascida em Limerick, Irlanda, em 1818, Mary Gilbert foi para Paris na década de 1840 fazer fortuna como dançarina e atriz. Adotando o nome de Lola Montez, sua mãe era descendente distante de espanhóis, ela se dizia dançarina de flamenco, vinda da Espanha. Em 1845, sua carreira ia mal e, para sobreviver, ela virou prostituta de luxo. Rapidamente, uma das mais bem-sucedidas em Paris. Só um homem poderia salvar a carreira de dançarina de Lola. Alexandre Dujarrier, dono do jornal de maior circulação na França, e também o crítico de teatro do jornal. Ela resolveu cortejá-lo e conquistá-lo. Sondando seus hábitos, ela descobriu que ele saía para cavalgar todas as manhãs. Sendo ela mesma uma excelente amazona, certa manhã foi dar um passeio a cavalo e acidentalmente esbarrou com ele. Não demorou muito e estavam cavalgando juntos todos os dias. Passaram-se algumas semanas e Lola se mudou para o apartamento dele. Por uns tempos, os dois viveram felizes juntos. Com a ajuda de Dujarrier, Lola começou a retomar a sua carreira de dançarina. Apesar de estar arriscando a sua posição social, Dujarrier contou aos amigos que se casaria com ela na primavera. Lola nunca lhe disse que fugira de casa aos 19 anos com um inglês e continuava legalmente casada com ele. Embora Dujarrier estivesse apaixonadíssimo, sua vida entrou em declínio. Sua sorte nos negócios virou e os amigos influentes começaram a evitá-lo. Uma noite, Dujarrier foi convidado para uma festa, frequentada por alguns dos rapazes mais ricos de Paris. Lola quis ir também, mas ele não deixou. Tiveram a primeira briga, e Dujarrier foi à festa sozinho. Ali, totalmente bêbado, lhe insultou o importante crítico de teatro, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvallon, talvez por causa de algum comentário seu a respeito de Lola. Na manhã seguinte, Beauvallon o desafiou para um duelo. Beauvallon era um dos melhores atiradores da França. Dujarrier tentou se desculpar, mas o duelo aconteceu e ele foi morto. Assim, terminou a vida de um dos jovens mais promissores da sociedade parisiense. Arrasada, Lola deixou Paris. Em 1846, Lola Montez estava em Munique, onde resolveu cortejar e conquistar o rei Ludovico da Baviera. A melhor maneira de chegar a Ludovico, ela descobriu, foi através do seu ajudante de ordens, o conde Otto von Herschberg, homem com uma certa queda por moças bonitas. Um dia o conde fazia o de jejum num café ao ar livre quando Lola passou a cavalo, escorregou acidentalmente da sela e aterrissou aos seus pés. O conde se apressou a ajudá-la e ficou encantado. Prometeu apresentá-la a Ludovico. Herschberg arranjou uma audiência com o rei para Lola, mas quando ela chegou à antessala, escutou-o dizer que estava muito ocupado para receber uma estranha atrás de favores. Lola afastou as sentinelas e entrou na sala ela mesma, ou por uma das sentinelas, e para a admiração geral, mais particularmente do rei, seus seios nus ficaram impudentemente expostos. Lola teve a sua audiência com Ludovico. 55 horas depois, ela estreava num palco bávaro. As críticas foram terríveis, mas não impediram Ludovico de arranjar outras apresentações. Ludovico estava, segundo as suas próprias palavras, enfeitiçado por Lola.
Começou a aparecer em público com ela pelo braço e depois comprou e decorou um apartamento para ela num dos bulevares mais elegantes de Munique. Embora conhecido como um homem sovina que não se dava a extravagâncias, ele passou a encher Lola de presentes e a escrever poemas para ela. Agora sua amante favorita, ela ganhou fama e fortuna da noite para o dia. Lola começou a perder o senso de limite. Um dia, num dos seus passeios a cavalo, ela encontrou pela frente um homem idoso que cavalgava um pouco lento demais para o seu gosto. Sem poder ultrapassá-lo, ela lhe bateu com o rebenque. Em outra ocasião, ela levou seu cachorro para passear solto. O animal atacou um transeunte e ela, em vez de ajudar o homem, bateu nele com a correia. Incidentes como estes enfureciam os impassíveis cidadãos da Baviera, mas Ludovico ficou ao lado de Lola e até a naturalizou cidadã bávara. O entourage do rei tentou alertá-lo para os perigos dessa aventura, mas quem criticava Lola era sumariamente despedido. Enquanto os bávaros que antes amavam seu rei, agora o desrespeitavam declaradamente, Lola ganhava o título de condessa, um palácio novo construído para ela, e já estava se metendo na política, aconselhando Ludovico. Ela era a maior força do reino. Sua influência no gabinete do rei aumentava cada vez mais e ela tratava os outros ministros com desdém. Consequentemente, explodiam rebeliões por todo o reino. Uma terra antes pacífica encontrava-se virtualmente à beira de uma guerra civil e os estudantes cantavam por toda parte. House meet Lola? Em fevereiro de 1848, Ludovico finalmente não conseguiu mais suportar a pressão. Com grande tristeza, mandou que Lola deixasse a Baviera imediatamente. Ela deixou, mas não antes de conseguir o que queria. Nas 5 semanas seguintes, a ira dos bávaros se voltou contra o seu rei, antes tão amado. Em março daquele ano, ele foi forçado a abdicar. Lola Montes se mudou para a Inglaterra. Mais do que tudo, ela precisava de respeitabilidade e, apesar de casada, ainda não tinha se divorciado do inglês com que se casara anos antes. Ela voltou seus olhares para George Trafford Held, um jovem oficial do exército com um bom futuro pela frente, filho de um influente advogado. Embora 10 anos mais novo do que Lola, podendo escolher entre as moças mais bonitas e ricas da sociedade inglesa, Held cedeu aos seus encantos. Casaram-se em 1849. Presa logo em seguida, acusada de bigamia, ela fugiu enquanto desfrutava a liberdade provisória e os dois foram para a Espanha. Eles discutiam muito e, certa ocasião, Lola o feriu com uma faca. Finalmente, ela o mandou embora. Voltando para a Inglaterra, ele descobriu que tinha perdido seu posto no exército. Banido da sociedade inglesa e pobre, mudou-se para Portugal. Poucos meses depois, num acidente de barco, a sua curta vida chegou ao fim. Anos depois, o homem que publicou a autobiografia de Lola Montes foi à falência. Em 1853, Lola se mudou para a Califórnia, onde se casou com um homem chamado Pat Hull. Esse relacionamento foi tão tempestuoso quanto os anteriores, e ela trocou Hull por outro. Ele começou a beber e entrou em depressão profunda até morrer, 4 anos depois, ainda relativamente jovem. Aos 41 anos de idade, Lola doou suas roupas e ornamentos e se voltou para Deus. Excursionou pela América, dando palestras sobre temas religiosos, vestida de branco e usando uma tiara na cabeça como se fosse uma auréola. Morreu 2 anos mais tarde, em 1861. Interpretação. Lola Montes atraía os homens com seus artifícios, mas o seu poder sobre eles ia além do sexo. Era através da sua força de caráter que ela mantinha seus amantes subjugados. Os homens eram sugados pelo turbilhão que ela criava ao seu redor. Eles ficavam confusos, perturbados, mas a intensidade das emoções que ela despertava os fazia se sentir vivos. Como costuma acontecer com os contágios, os problemas só surgiam com o passar do tempo. A instabilidade inerente de Lola começava a irritar seus amantes.
Eles se viam envolvidos nos seus problemas, mas o apego emocional fazia com que desejassem ajudá-la. Este era o ponto crucial da doença, pois Lola Montez não podia ser ajudada. Seus problemas eram muito profundos. Uma vez identificando-se com eles, o amante estava perdido. Ele se viria enredado em discussões. O contágio se espalhava pela sua família e amigos, ou, no caso de Ludovico, por toda uma nação. O único jeito era eliminá-la, ou sofrer um futuro colapso. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres, nada tem a ver com o gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca o seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para seus amigos, ou você cairá na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aquele Cássius tem uma expressão magra e faminta. Ele pensa demais. Não conheço outro homem a quem deve evitar com tanta rapidez como esse minguado Cássius. Homens assim não ficam à vontade vendo outro maior do que eles e, portanto, são muito perigosos. Júlio César, William Shakespeare, 1564-1616. As chaves do poder. Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são esses padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples. Os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com quem convivem. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte, porque sua personalidade e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima, o que torna difícil ver logo de início que é ela mesma a origem desse sofrimento. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, já está contaminado. Compreenda isto. No jogo do poder, as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado. Um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Cássius, o romano que conspirava contra Júlio César, tinha a insatisfação que se origina da inveja profunda. Ele simplesmente não suportava a presença de alguém mais talentoso. Provavelmente porque percebeu a interminável amargura do homem. César o rejeitou para o posto de primeiro pretor, preferindo Brutus. Cássius guardou rancor e seu ódio por César se tornou patológico. Ao próprio Brutus, dedicado republicano, não agradava a ditadura de César. Se ele tivesse tido paciência de esperar, teria sido o primeiro homem em Roma depois da morte de César, e poderia ter desfeito o mal que o líder havia causado. Mas Cássius o contaminou com seu próprio rancor, enchendo seus ouvidos diariamente com histórias sobre a maldade de César. Finalmente ele convenceu Brutus a conspirar. Foi o início de uma grande tragédia. Quantos infortúnios teriam sido evitados se Brutus tivesse aprendido a temer o poder do contágio? Só existe uma solução para isso: quarentena. Mas, quando você reconhece o problema, em geral já é tarde. Uma Lola Montez vence você com sua personalidade forte. Cássius intriga você com sua natureza confiante e a profundidade dos seus sentimentos. Como se proteger desses vírus insidiosos?
A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Imagem. Um vírus, despercebido. Ele entra pelos seus poros sem avisar, espalhando-se silenciosa e lentamente. Antes que você perceba, o contágio, ele já o pegou. Esteja alerta a estes sinais do contaminador. Aprenda a olhar o descontente no olho e, o mais importante, não tenha dó. Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais fácil de compreender. Há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência. Elas são fonte de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmas. Não estamos falando apenas de bom humor e sucesso. Todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Talleyrand tinha muitos traços estranhos e intimidadores. A maioria das pessoas, entretanto, concordava que ele era, entre os franceses, o mais elegante, aristocrático e inteligente. Na verdade, ele era de uma das famílias nobres mais antigas do país, e apesar da sua crença na democracia e na República Francesa, conservava suas maneiras da corte. Napoleão, seu contemporâneo, era o oposto, um camponês da Córcega, taciturno e deselegante, até violento. Não havia ninguém que Napoleão admirasse mais do que a Talleyrand. Ele invejava a maneira como o ministro tratava o povo, a inteligência e a habilidade com que deixava as mulheres encantadas, e, na medida do possível, conservava Talleyrand ao seu lado, esperando assimilar a cultura que lhe faltava. Não há dúvida de que Napoleão mudou com o andar do seu governo. Muitas asperezas foram polidas com sua constante associação com Talleyrand. Tire proveito do aspecto positivo desta osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite. Apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com os generosos, portanto, e eles o contaminarão, soltando o que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno das pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se a ser amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas, que esta seja uma regra de vida, e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. Autoridade. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio é, em geral, uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. Esta lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria. Só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados. Ignore esta lei por sua própria conta e risco. Notas. A noz e o campanário. Uma noz foi levada por um corvo até o topo de um alto campanário e, caindo numa fresta na parede, conseguiu escapar ao seu terrível destino. Então ela suplicou à parede que a abrigasse, invocando a graça de Deus, louvando a sua altura e beleza e o nobre tom de seus sinos. Ai de mim, continuou, como não fui capaz de cair sob os verdes ramos da minha velha mãe e me deitar no terreno pousio coberta por suas folhas secas. Você,
pelo menos, não me abandone. Quando me vi no bico do cruel corvo, jurei que se escapasse terminaria a minha vida num pequeno buraco. Ouvindo estas palavras, a parede, compadecida, de bom grado, abrigou a noz ali onde ela havia caído. Em breve, a noz se abriu, as raízes se estenderam pelas fendas, forçando a passagem. Os brotos avançaram em direção ao céu, logo estavam mais altos do que o prédio, e à medida que as raízes retorcidas engrossavam, iam derrubando paredes e deslocando as velhas pedras. Então a parede, tarde demais e inutilmente, lamentou a causa da sua destruição, e em pouco tempo só restavam ruínas. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Na sua época, Simon Thomas foi um grande médico. Lembro-me de o ter encontrado um dia na casa de um tísico velho e rico. Ele dizia ao paciente, discutindo a sua cura, que um dos meios para se conseguir isso era permitir que eu privasse da sua companhia. Ele fixaria os olhos na frescura do meu rosto e os pensamentos na alegria transbordante e no vigor da minha jovem masculinidade. Enchendo seus sentidos com as flores da minha juventude, talvez ele se sentisse melhor. Esqueceu-se de acrescentar que eu poderia me sentir pior. Montaigne, 1533-1592. Muitas coisas se diz serem contagiantes. A insônia pode ser contagiante e o bocejo também. Na estratégia em larga escala, quando o inimigo está agitado e mostra a tendência a se apressar, não se preocupe, demonstre calma total e o inimigo se impressionará com isso e relaxará. Você contagia o seu espírito. Você pode contagiá-lo com um espírito despreocupado, como que embriagado com o tédio ou mesmo com a fraqueza. A Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, século XVII. Não olhe para um tolo como se fosse um homem culto, embora você possa reconhecer um homem talentoso como sábio, e não considere um abstêmio ignorante como sendo um verdadeiro asceta. Não se associe aos tolos, especialmente aqueles que se consideram sábios, e não se satisfaça com a sua própria ignorância, que as suas relações sejam apenas com homens de boa reputação, pois é por meio dessas associações que os homens conquistam uma boa reputação. Não vê você como óleo de gergelim se mistura com rosas ou violetas e como depois de estar em associação um certo tempo com rosas ou violetas, ele deixa de ser óleo de gergelim e é chamado de óleo de rosas ou de violetas. A Mirror for Princes, Kaikous Ibn Iskandar, século XI.